Boa noite, irmãos. Estamos juntos mais uma noite, já no 27º dia de oração pelas nossas famílias. Temos orado durante todo esse mês. Tenho certeza que o Senhor tem abençoado você e a sua casa. E hoje, o nosso versículo está em Gênesis 25, 28. E o tema da nossa meditação é vida em família, não ao favoritismo. Diz assim a palavra de Deus: Isaac amava Esaú porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Nós podemos ver algumas vezes na Bíblia o efeito destrutivo do favoritismo de um filho. Um desses exemplos a gente vê muito na casa de Esaú e de Jacó, né? Nesse exemplo aqui do versículo que nós lemos. Nós temos também o exemplo de Davi e de seu filho Absalão, de Josué, né? E de seu pai Jacó, de José, e de seu pai Jacó, só para lembrar alguns. Você certamente conhece a história dos irmãos Esaú e Jacó. O texto traz a informação da preferência do pai por Esaú e da mãe por Jacó. Gênesis relata uma relação pouco amistosa entre esses irmãos. Por exemplo, a gente vê que a esperteza de Jacó em trocar um prato de lentilhas, né, de comida pelo direito da primogenitura, porque não oferecer ao irmão um prato de alimento sem pedir algo em troca. O auge dessa falta de amor gerada nessa família está lá em Gênesis 27, quando Isaac, perto da sua morte, deseja abençoar Esaú, como era de costume, mas Rebeca, sua esposa, né, ela chama então Jacó e decide enganar seu marido, que já não enxergava bem. E Isaac então pronuncia uma bênção sobre Jacó. Depois disse a Esaú que ele serviria ao irmão. O ressentimento de Esaú em relação ao irmão cresceu ao ponto de desejar matá-lo. Como resultado, Jacó passou anos longe de sua terra, aflito. Essa história poderia ter sido diferente caso os pais, em vez de alimentarem favoritismo por um dos filhos, nutrissem o mesmo amor por ambos. A predileção estimula a competição, gera mágoas e pode provocar o distanciamento entre irmãos. Como pais, nós precisamos então estar atentos e jamais permitir que haja distinção entre os filhos. Nós devemos amá-los igualmente, valorizando-os por suas qualidades, entendendo as diferenças naturais que existem entre eles. Nós devemos então refletir sobre a criação dos nossos filhos, analisando se nós temos favoritismo em relação a algum deles, buscando valorizar os filhos, entender as suas diferenças e celebrar suas conquistas individuais. A palavra de Deus nos dá responsabilidade como pais. A nossa palavra, as nossas atitudes, elas têm muito peso na vida dos nossos filhos, né? E quando nós exageramos nas nossas atitudes, né? Quando nós temos atitudes desmedidas, tanto às vezes dando, oferecendo aos nossos filhos menos do que eles precisam, quanto mais, né, do que eles precisam, ultrapassando o limiar daquilo que é saudável, as consequências mais tarde virão. E quando nós temos muitos filhos ou mais de um filho na nossa casa, nós temos que ter cuidado, porque serão crianças diferentes, serão adolescentes diferentes, adultos diferentes, cada um com as suas características e precisam ser amados e respeitados individualmente e ensinados na presença do Senhor, nos caminhos de Deus. Às vezes nós temos muitos casos, né, de brigas na família, de irmãos que não se gostam, e às vezes isso é estimulado pelo comportamento dos pais. Temos que ter esse cuidado na criação dos nossos filhos e lembrar que os nossos filhos seguem o nosso exemplo. Então, aquilo que nós fazemos é muito importante, muito mais importante do que aquilo que nós falamos. E nós devemos ser para os nossos filhos bons exemplos, não apenas em relação às coisas do mundo, às coisas da sociedade, mas principalmente devemos ser para os nossos filhos bons exemplos no serviço do Senhor, bons exemplos de relacionamento com Deus, bons exemplos de vida cristã, de virtude.
Nós devemos ser para os nossos filhos exemplos de homens e mulheres que temem ao Senhor e buscam ao Senhor em primeiro lugar. E eles, então, vendo o nosso exemplo, vão segui-lo. É por isso que a palavra diz que nós devemos ensinar os nossos filhos desde pequenos, desde crianças, no caminho em que eles devem andar, para que eles não se desviem do caminho do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar como pais, a fazer sempre aquilo que é correto, a criar os nossos filhos na admoestação do Senhor, né? A ensiná-los e guardá-los debaixo da presença de Deus. E às vezes precisamos entender que os nossos filhos não são de fato nossos, né? A gente às vezes diz meu filho, meu filho, meu filho, e como se eles fossem nossa propriedade. Mas isso não é verdade. Deus nos permite gerar filhos, Deus nos permite amá-los, educá-los, mas eles pertencem ao Senhor. Eles são do Senhor. A Bíblia diz que eles são para nós como uma herança que nós recebemos do Senhor. Mas o Senhor é dono da vida dos nossos filhos, assim como é dono da nossa vida, e nós devemos então dedicar e entregar os nossos filhos ao Senhor. Entender que mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que os nossos filhos serem bem educados, ricos, bem-sucedidos, terem bons empregos, fazerem boas faculdades, ganharem dinheiro, viajarem, muito mais importante que qualquer uma dessas coisas é os nossos filhos serem servos do Senhor, entenderem a necessidade de viver com Jesus, de aceitar Jesus como Salvador das suas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que esteja nos dando sabedoria na criação dos nossos filhos. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, Deus de toda graça e Deus de toda misericórdia, Senhor, eu te louvo nesse instante por cada família que tem durante esses 31 dias colocado diante do Senhor a sua vida, as suas dificuldades, os seus problemas. E nessa noite, ó Deus, eu quero te pedir de uma forma muito especial por nós que somos pais. Ó Deus, nos ensina a educar os nossos filhos nos seus caminhos, na tua admoestação. Senhor, nos dá discernimento, nos enche com o teu poder, nos reveste da tua graça e nos dá sabedoria. Ó Deus, nós vivemos num mundo tão difícil, de tantos problemas, e às vezes, ó Deus, não sabemos como lidar com os nossos filhos, mas Senhor, nos ajuda a entender que eles são teus filhos e, ó Deus, que eles têm que ser dedicados ao Senhor para que o Senhor possa usá-los. Nos ensina, ó Deus, a ser instrumentos de graça na vida dos nossos filhos. Senhor Jesus, eu te peço nesse instante por cada família, aquelas que têm enfrentado enfermidades, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, abençoa cada um, a Kênia, irmão Feliciano, a Regina. Ó Deus, cada família, irmã Áurea, irmã Roseli, irmã Marli, cada família que tem enfrentado dificuldades na sua saúde. Ó Deus, tem misericórdia das famílias dos nossos irmãos que têm enfrentado dificuldades financeiras. Ó Deus, dificuldades nos relacionamentos. Restaura, ó Deus, os laços quebrados, os relacionamentos entre pais e filhos. Ó Deus, abençoa aquelas famílias que têm enfrentado a oposição do inimigo, ó Deus, por meio de problemas que muitas vezes parecem sem solução, mas o Senhor é o Deus de todas as batalhas. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, e abençoa cada família, aquelas famílias por quem nós temos orado pela conversão. Ó Deus, a família do irmão Maria de Fátima, família do irmão Tim, tem misericórdia, Senhor Jesus. Tem misericórdia de cada família, de cada criança, de cada adolescente. Abençoa a igreja, os trabalhos desse final de semana. Ó Deus, esteja conosco, nos dispensando da sua graça e da sua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, fica conosco nessa noite e nos ajuda. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a continuar caminhando com Ele nesse caminho, nos ajude a continuar dedicando as nossas famílias e as nossas vidas a Ele em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém.
se amargas tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do mal tão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre maravilhas do seu grande amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divina. Teus olhos no Mestre, confia